Todo mundo que está se preparando para concurso público está com muito receio da nova parte da reforma administrativa que está pintando por aí. Tem gente que fala no fim da estabilidade dos cargos, tem gente que vai mais além falando que o que se discute é, na realidade, o fim dos concursos públicos. Mas e aí, o quanto isso afeta você e a sua rotina de estudos? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje e dar a minha opinião, já que tanta gente pergunta o que fazer diante de um quadro com tanta notícia ruim surgindo no nosso horizonte. Eu sou o Thales Bragni Leão, sou juiz federal, tenho muita experiência em concursos públicos e tenho gravado vídeos aqui nesse canal para tentar trocar com vocês um pouco dessa minha experiência e assim ajudar você de alguma forma a estudar melhor e mais focado para o seu sonho dentro dos concursos públicos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de curtir o vídeo, seguir o canal, se inscreve aí para receber sempre os nossos vídeos toda vez que eu publicar alguma coisa nova aqui, e eu tenho me esforçado para publicar vídeo novo toda semana. Inclusive, essa é mais uma das publicações na nossa segunda, o nosso motivacional de segunda. Se você está curtindo essa série, não deixa de comentar aqui e sugerir algum tema para que eu possa também falar no nosso próximo motivacional de segunda. O tema de hoje é sobre notícias ruins. Como que isso afeta a nossa capacidade de estudar, o nosso emocional, a nossa motivação, a nossa disciplina para estudar, como que a gente faz para se blindar e qual que é a comparação que eu tenho em relação a tudo que a gente está vivendo no mundo dos concursos com as outras coisas da nossa vida. A ideia desse vídeo surgiu a partir de uma conversa que eu tive com um seguidor aqui das redes sociais, que na verdade acabou se tornando um amigo de tantos assuntos incomuns que a gente tem para trocar ideia. Inclusive, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, mandar mensagem, fique à vontade. Sempre que eu tenho tempo eu faço questão de checar tudo e respondo pessoalmente, tirando dúvidas, trocando ideias e tentando esclarecer o máximo possível no que eu puder ajudar vocês. E esse amigo comentou comigo que vai passar daqui a pouco por um procedimento médico, e esse procedimento, embora seja algo para a medicina relativamente simples, ele resolveu dar uma pesquisada na internet, ver alguns vídeos e viu várias coisas que deixaram ele um tanto quanto apavorado, amedrontado, porque viu notícias de pessoas que esse procedimento não deu muito certo, a pessoa acabou tendo problemas mais graves, e tudo o que a gente vê quando a gente pesquisa no Google, aquela brincadeira que a gente faz, se você pesquisar alguns sintomas, o Google vai falar que você tem poucos dias de vida, porque vai ter só notícia ruim sobre aqueles sintomas que você pesquisou e, no caso dele, sobre o procedimento. Na hora que ele comentou isso comigo, me veio à cabeça aquela velha expressão popular, aquele pensamento popular sobre os aviões. Todos os dias, todos os anos decolam, pelo menos durante os anos, decolam e pousam milhões de aviões ao longo do planeta. Cai muito pouco, mas a gente só consegue encontrar notícia na mídia oficial, na internet em geral, de aviões que se acidentam, dos aviões que caem ou que tem algum problema, alguma pane. Por quê? Porque os aviões que decolam e pousam tranquilamente dentro do seu horário, no seu destino correto, isso não vira notícia porque é um fato corriqueiro. A gente não tem interesse em consumir esse tipo de conteúdo e dessa maneira a imprensa também não vai noticiar que o avião decolou e pousou tudo tranquilamente. Então, só por aí a gente vê que a porcentagem dos acidentes é muito pequena e todo mundo sabe disso, mas a gente sempre fica focado e preocupado com a segurança dos voos. Da mesma maneira que é no avião, é também para esse meu grande amigo seguidor aqui da rede social, sobre a questão médica dele, com certeza vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, e o que ele precisa fazer é dar a virada de chavinha, que a gente também precisa dar aqui nos estudos para concurso público, e aprender com o tempo, com a nossa maturidade aqui nos estudos, e no caso dele de vida mesmo, compreender que essas coisas, essas notícias que são bombardeadas para a gente tem que aprender a filtrar, a gente tem que conseguir um guarda-chuva para não deixar essas notícias afetarem o nosso universo dos estudos. Mas e aí você vai perguntar, mas espera aí, então qual que é a sua opinião sobre a reforma administrativa? Não vai mudar nada? Vai continuar como está? Vai mudar para melhor?
Eu não estou dizendo nada disso. A nossa ideia aqui é trabalhar o aspecto emocional, como que isso pode ou não afetar a sua capacidade de estudar. Eu tenho falado muito para quem me pergunta nas redes sociais sobre o que fazer diante da possibilidade iminente de alguma alteração. Todo mundo passou por isso. A minha época de concurseiro também havia discussões de reformas administrativas. Quando eu entrei, eu vi uma. Quando eu entrei como servidor público, depois quando eu entrei na magistratura aconteceu uma nova reforma. Então, tudo isso faz parte, tudo isso afeta todo mundo que estuda. O grande segredo é tentar adotar aquela filosofia do estoicismo, de não se preocupar com as coisas que você não pode mudar, aquelas coisas que não estão ao seu alcance. Você tem que focar nas coisas que você sim pode alterar, pode modificar. Hoje, o que você pode fazer é estudar muito, adquirir conhecimento, focar na sua bagagem de estudos. E aí você pode me perguntar, mas qual que é o sentido de eu ficar me dedicando por uma coisa que eu nem sei se vai existir? E se acabarem mesmo com os concursos públicos, por exemplo, você que estuda para um concurso público que não é considerado uma carreira de Estado, o que você pode fazer? E eu tenho sempre respondido quando alguém me pergunta que é estude do mesmo jeito, porque você vai adquirir conhecimento, seja para trabalhar numa área pública ou numa área privada, e você dominar as matérias base do conteúdo jurídico vai te ajudar de qualquer maneira, seja na advocacia ou em qualquer outra área que você encontre para trabalhar que exija o conhecimento jurídico, e você vai ter esse conhecimento de sobra. Estudar não é perda de tempo, ainda que mude alguma coisa e isso não depende de você, você vai ter aprendido alguma coisa, então vale muito a pena se dedicar hoje, pensando sim nos seus concursos, e deixe as coisas que você não pode modificar acontecerem, foque naquilo que você pode modificar. E aí, já começou estudando nesse mês de setembro? Já está firme aí nos estudos? Qualquer dúvida, conte comigo, posta aqui nos comentários, vamos sempre trocar ideia e tamo junto sempre nessa jornada até a sua posse.